Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 12º vídeo da série Mentes Holísticas. O que o holismo não é? Bem, no vídeo passado, nós dissemos que tínhamos chegado ao fim de um primeiro módulo, como se a nossa série pudesse ser dividida em módulos. Nesse primeiro módulo, tivemos os conceitos iniciais sobre o holismo e aplicações segundo um modelo determinado. Pois bem, agora nós iremos aprofundar esses conceitos. Nós iremos criticá-los, porque a crítica é sempre importante para uma melhor compreensão de qualquer coisa. Nós iremos apresentar novas aplicações, tanto para indivíduos, quanto para grupos, quanto para a sociedade, com base naquilo que chamamos de estratégias de pensamento holístico. Bem, uma estratégia de pensamento, quando você trata de algo que é um tanto difuso, abstrato, é dizer o que aquilo não é, certo? E por isso o título desse vídeo. O que o holismo não é? Bem, para começar a tratar disso, vamos falar um pouco sobre filosofia. Na verdade, especificamente sobre etapas da história da filosofia. Muita gente que escreve sobre isso consegue identificar 3 etapas, não que os assuntos tratados nessas etapas sejam apenas dessas etapas. Os assuntos eles vão fluindo pelas 3 etapas, mas há uma predominância da preocupação filosófica com alguns assuntos em cada etapa. A primeira etapa vai desde o surgimento da filosofia lá na Grécia até o Renascimento. E aí alguns autores vão colocar o século XIV, XV, XVI, tá? Para nós isso não é importante. A primeira etapa, ela fala sobre o que são as coisas. Se existe uma possibilidade de você determinar com certeza a realidade das coisas. A isso a gente chama de ontologia. Então, ontologia trata da essência das coisas, se é que existe essência. Mas ela vai discutir exatamente isso. Existe uma realidade última para as coisas? Eu posso tratar as coisas de uma maneira determinada e absoluta? Essas são preocupações que a ontologia tem. Já perto do Renascimento, a preocupação passa a ser com o conhecimento. O que pode ser conhecido? Quais as formas de conhecimento? E aí nós temos aquilo que nós chamamos, então, de epistemologia. Tá? Tudo que quer dizer assim de episteme significa a ideia do conhecimento. A ideia do conhecimento, o verdadeiro conhecimento. Pois bem, então, essa preocupação, ela vem desde o Renascimento, principalmente, porque já havia essa preocupação também na Grécia, tá? Mas no Renascimento ela é mais forte, ela começa a sobrepujar a ideia de ontologia, e vem até o século XX. No século XX começa a haver um questionamento se, independentemente da forma como eu conheço as coisas, como eu tomo conhecimento das coisas, se eu consigo expressá-las. A ideia da expressão é fundamental. Eu posso conhecer alguma coisa e ter dificuldades de expressar. Bem, eu vou aqui fazer um momento romântico para explicar isso. Eu tenho alguém que se diz apaixonado. Então eu pergunto, como é que você se sente? A pessoa diz assim, eu sinto meu estômago revirando. Ué, paixão não é alguma coisa que deixaria você efusivo, muito alegre, saltitante, e você está dizendo que está com o estômago revirando? Pois é, as pessoas vão ter dificuldade, cada uma vai se expressar de uma maneira muito diferente com relação a estar apaixonado. Na ciência e na filosofia, aparecem temas que há uma dificuldade de expressão muito grande. E aí a filosofia começa a se perguntar, é possível expressar tudo o que eu conheço?
duas línguas diferentes podem expressar as mesmas coisas e serem entendidas através de uma tradução, ou uma tradução exata. Então, são preocupações que a filosofia passa a ter no que a gente chama de linguistic turn, a virada linguística, nas primeiras décadas do século XX. Nós podemos ter diferentes tipos de holismo. O holismo ontológico, ele vai dizer que as coisas são realmente formadas por totalidades que não podem ser expressas a partir das suas partes, né? Este é o holismo ontológico. O holismo epistemológico, independentemente de como as coisas são, o que o holismo epistemológico vai dizer é que elas só podem ser conhecidas de uma maneira holística, ou seja, olhando a totalidade, olhando a coisa e o seu contexto, por exemplo. O epistemológico não se preocupa com uma realidade objetiva, né, mas como você pode conhecer esta realidade. O ontológico diz, não, a realidade objetiva, a realidade última é esta. Além disso, nós temos o holismo metodológico, que eu posso até ligar à terceira etapa da filosofia. Porque eu, para conhecer as coisas, eu tenho métodos, eu tenho técnicas, né? E são técnicas que muitas vezes elas dão resultados diferentes. O holismo metodológico diz que você vai ter que usar todas as técnicas, ou pelo menos muitas técnicas disponíveis, certo? Para ter esta compreensão das coisas. Então, nesse sentido, para nós, o holismo epistemológico e o metodológico são aqueles que mais nos interessam, porque se referem a estratégias de pensamento. A estratégia de pensamento holística considera que, independentemente de como as coisas são, tá, a compreensão e a forma de tratar as coisas deve ser com uma metodologia holística, deve ser com uma forma holística de ter esse conhecimento, correto? Então, respondendo à pergunta, o que o holismo não é? O holismo não é reducionista. Tá? A ideia do reducionismo é uma ideia epistemológica, ou seja, uma ideia de como eu conheço as coisas, né? E ele diz o seguinte, que eu conheço as coisas através de um fator básico, né, único, ou posso dizer 2 fatores, poucos fatores. Pode ser 3, pode ser 4, não existe um limite estabelecido. Mas o normal é que seja 1 ou 2. Né? E todo esse aparato, né, de concepções epistemológicas, né, ele está sempre baseado, né, numa consideração ontológica, ou seja, como é que as coisas são? Né? Porque eu vou partir do conhecimento tendo certo interesse em saber como as coisas são. Então, por isso, o reducionismo é normalmente conectado a determinadas ontologias, tanto na área das ciências naturais como na área das ciências humanas. Então, na área das ciências naturais, nós temos o atomismo, a ideia de que as coisas são compostas por átomos. E tudo que existe, na verdade, pode ser explicado através do comportamento desses átomos. Os átomos se chocam, os átomos se misturam, certo? Os átomos são indivisíveis, mas eles atuam em conjunto. E, nesse sentido, existem leis para a atuação desses átomos. Essa é a ideia do atomismo, e ela vem desde a Grécia, né? O atomismo que nós conhecemos, com aquela figura de átomo, é uma coisa muito mais recente, né? São final do século XIX, começo do século XX, com as partículas atômicas, né, sendo identificadas e o nosso átomo não sendo mais aquele não divisível. Ele é divisível, ele tem partículas, correto? Bem, além do atomismo, nós temos o individualismo nas sociais, que é aquela ideia de que os indivíduos entendidos explicam a sociedade, explicam a cultura, explicam qualquer fenômeno coletivo, certo? Bem, o atomismo nas naturais, ele gera a concepção chamada mecanicista. A concepção mecanicista, ela vem lá de Galileu, de Newton, e nós estamos falando aí do século XVII, basicamente, né, do começo do século XVII, de Galileu para Newton, né, que diz
que eu posso, né, entender as coisas por interações de forças fundamentais, né? E aí eu tenho poucas forças, né, poucas regras, um fator que é o fator material, que é por isso que está ligado ao atomismo, e nós conseguimos entender qualquer fenômeno do universo. O limite disso é algo que é chamado de o demônio de Laplace. O demônio, nesse caso, não é o diabo, certo? O demônio é a ideia de um ser superior, né? O filósofo Laplace, né? Ele cria essa ideia, um experimento mental, né? Que essa inteligência superior, se conhecesse todas as forças existentes do universo, né, e as posições dessas partículas, desses corpos, desses átomos, seria capaz de dizer tudo o que ocorreu no passado e tudo o que ocorrerá no futuro. Bem, para o holista, isso é um reducionismo, porque o novo, o emergente, ocorre a todo momento, é o imprevisível. E nós também temos outras coisas, né, para serem consideradas nesse raciocínio. Por exemplo, a questão da probabilidade. Então, o holismo não é reducionista. O holismo não assume que existe um fator fundamental, seja ele, no caso natural, o átomo, a molécula, o que for, no caso da vida, a célula, no caso da sociedade, o indivíduo, não. São vários fatores, certo, que estão juntos e que expressam não só a nossa realidade, mas principalmente a forma como podemos conhecer essa realidade. Tudo bem? Então, para terminar, né, ser reducionista pode ser considerado ruim. Inclusive, se você tiver um amigo, né, sociólogo, uma amiga antropóloga, um pedagoga, não vai dizer que ele é reducionista, você perde um amigo. É uma ofensa séria, uma ofensa intelectual séria. Mas como estratégia de pensamento, o reducionismo ele pode ser justificado, certo? Em muitos aspectos. Porque muitas vezes eu quero olhar as coisas de uma maneira muito simples. E bem, um relógio funciona através da interação das suas engrenagens. O relógio é mecânico, certo? A vida da gente não é. E aí é o problema do reducionismo, né? Quando vai para o elemento humano, é que o reducionismo torna-se não mais aplicável, né? Pois bem, terminamos por aqui. Então, chegamos à nossa conclusão de hoje e no vídeo que vem falaremos sobre a origem da palavra holismo, né, e um trabalho de uma pessoa que talvez vocês não conheçam, chamado Jean Christian Smuts. Até lá, se inscrevam no canal e esperamos vocês para o 13º vídeo da série Mentes Holísticas.